quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui para o aniversário da diocese que eu participava e acabei conhecendo ali, depois de todos esses elementos, né, familiares que me aconteceram, essas situações que me aconteceram, que eu conheci o grupo de irmãs, da congregação em que eu entrei. Me encantei. No primeiro momento foi aquele negócio, como eu posso dizer, no auge da juventude, amor à primeira vista, aquele hábito maravilhoso, tudo para mim, porque eu estava ali naquele contexto da Igreja Católica, tudo para mim era muito novo e na juventude também muito intenso. Então, fui, me aproximei das irmãs e me encantei pelos trabalhos que elas realizavam, né, numa comunidade periférica da Zona Sul de São Paulo, sobretudo numa favela, né? O nome que assim é dado, né? Hoje algumas pessoas chamam de comunidade, mas eu acho bonito o nome favela porque a sua origem etimológica é muito bonita, né? Vem de uma raiz forte, enfim. Então, foi a partir desse trabalho que me foi apresentado que eu cheguei em casa decidida e falei para minha mãe: mãe, eu vou ser freira, enfim, não tirava isso da cabeça. Minha mãe foi Mas você tinha totalmente 14 contra. anos nessa época? Eu tinha 14 anos. Então, na Muito minha nova. cabeça, eu estava decidida, né? Era como Aham. se tudo aquilo que eu ouvia na igreja trouxesse para mim um conforto, as dores que, em tese, eu ouvia na igreja que o mundo me dava. Então, por exemplo, né, e a própria igreja dizia, olha, né, tudo aquilo que é do mundo é pecado. Então, você ouvir músicas que não sejam cristãs é pecado, você, como eu posso dizer, assistir programas televisivos que não sejam cristãos é pecado. Então, tudo aquilo, né, todo o contexto da minha juventude em que eu estava permeada era sempre pautado como pecado. Então, assim, eu deveria, a pregação que eu ouvi era, eu tinha que morrer para Cristo para viver uma nova vida em Deus. E para isso eu tinha que renunciar às minhas próprias vontades e daí por diante. Então, esse discurso fomentava em minhas ideias de uma vida santa, e eu precisava desenvolver uma vida santa, tanto que muito se pregava, né, ou santos ou nada, tinha até uma música que se cantava, né, na igreja, e é muito cantada hoje em dia em vários programas aí de TV aberta católica, enfim, que se fala, né, ou santo ou nada eu quero ser. Então, nesse sentido, foi nessa perspectiva que, aos 14 anos, eu cheguei, vim do aniversário dessa, né? 10 anos, se comemorava 10 anos da diocese a qual eu participava, em São Paulo, e cheguei em casa falando, mãe, eu quero ser freira, eu quero ser freira. Minha mãe, no primeiro momento, não deu muita bola, não acreditou, pensou, meu Deus, isso aí deve ser onda de juventude, embora ela participava muito, muito, muito mesmo da igreja também junto comigo. E junto com minha mãe veio, né, meus outros familiares, meus irmãos, alguns dos meus irmãos, enfim. E aí minha mãe não imaginou que essa ideia ia amadurecer. Foi quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais nessa congregação. Daniel, foi um ano e meio de encontro vocacional, né, em que eu ia para lá, né, ia para a congregação, geralmente passava um final de semana, me preparando e decidindo se realmente eu tomaria ou não aquela decisão. Quantos anos você tinha? Como eu comecei a fazer os encontros vocacionais já aos 14 anos de idade. Já aos 14? Aham, 14 Caramba, anos tão e meio de precoce. idade. Aham. Aham. Mas eles não admitem freiras menores de idade. Não, não, é diferente, admitem sim. Na congregação, é o que eu digo, eu estou falando a respeito da congregação em que eu estava, eu não Em que posso você dizer estava. de Tá, outras, né? tá. Então, a congregação em que eu estava admitia irmãs menores de idade, inclusive, né, no contexto em que eu entrei, tinha irmãs que tinham entrado com 14 anos, né, no convento. Eu conheci religiosas lá dentro que entraram aos 14 anos. Eu entrei com 16, depois de um ano e meio, né, fazendo encontros vocacionais, né, porque eu estava com 14 anos e meio ali quando eu comecei a fazer encontros vocacionais, 14 ou 15 anos, se eu não me engano. Mas foi aos 14 foi quando eu conheci, né, as irmãs. E aí, nesse contexto, amadurecendo a ideia, né, conversei com a minha mãe, teve que ir um ministro da igreja ir conversar com a minha mãe para que ela pudesse autorizar a minha entrada, porque precisou, né, da autorização dela, né, por escrito, enfim, autorizando a minha entrada no convento. Não tinha, portanto, sequer terminado o ensino médio, né? Então, entrei no convento com 16 anos, mas já ia fazer 17 dali dentro de alguns meses. E nos encontros vocacionais, Daniel, o que era passado para a gente, né? O que, que me levava a amadurecer a ideia? Um primeiro momento que aquelas irmãs eram as irmãs da alegria. Nós somos as irmãs da alegria.
O encontro vocacional era pautado por um espaço aconchegante, acolhedor, em que se falava, obviamente, né, do carisma das irmãs, que era evangelizar todos os povos, enfim, à luz do Evangelho, Lucas 4 e daí por diante. Lucas capítulo 4, né, o Evangelho de São Lucas capítulo 4. Então, tudo aquilo já dialogava com a realidade em que eu vivia no grupo de jovens, né? E aí, nessa circunstância, a gente perguntava, e obviamente foi 1 ano e meio fazendo encontros vocacionais, né? Não era todos os finais de semana, mas geralmente acontecia um mês, sim, outro mês não. Então, foi nessa dinâmica que eu fui participando dos encontros. E aí, o que era apresentado para a gente, né? Que quando a gente entrasse, os nossos familiares poderiam nos visitar, que eles poderiam escrever cartas para a gente, né? Que a gente teria que nós teríamos o nosso período de férias e ficava nítido que o período de férias era a cada 3 anos, porque a congregação em que eu entrei era uma congregação de semi-clausura, ou seja, né, boa parte se passava dentro do convento e uma parte, né, do nosso dia, da nossa rotina diária também era fora do convento. Hoje eu sei que essa congregação tem também regime de clausura, né? Não está mais somente no regime de semi-clausura. Ou Mas na seja, as época, freiras ficam só dentro do convento. A vida é isso, ali. tem os dois modos de vida, né? Hoje elas Uhum. são carmelitas de semi-clausura, mas existem comunidades delas que são de clausura, né? E assim, para você ter uma ideia, eu entrei no ano de 2001, né? Eu comecei a fazer os encontros vocacionais ainda no final da década de 90, para a gente entender a conjuntura e as transformações em que tantas coisas ocorreram na minha vida, né? Eu digo isso para depois pegar um link do que aconteceu quando eu saí, né? Então, entrando, né, nos encontros vocacionais, era muito falado sobre a questão da pobreza, do voto de pobreza que a gente ia fazer, né, as etapas da vida consagrada, enfim. Então, eu entrei, né, ciente de algumas questões que eram repassadas para a gente, só que quando a gente entra na congregação, a gente vai ver uma realidade que nos é apresentada e que a gente sente na nossa carne e que são totalmente distantes daquilo que repassaram para nós. Então, assim, uma das pessoas que estiveram aqui no seu canal, que se chama, e estou falando o nome dessa pessoa que se chama Bruna, né, que passou por um convento, eu li vários depoimentos de pessoas que entraram na live, enfim, ou que comentaram posteriormente, dizendo que ela estava mentindo, dizendo que provavelmente, né, ela era uma freira frustrada, que ela não tinha vocação. E nesse sentido, eu faço, antes de continuar trazendo os elementos da minha história, eu faço uma seguinte pergunta para quem nos assiste, né? Em primeiro lugar, a nossa vida ela é linear, né? Ela é uma linha única? Não, né? A gente fala, mas é porque não tinha vocação. Eu faço novamente mais uma pergunta. Se você entra numa empresa, né, e você pensa que você, por exemplo, vai ser registrado, e lá você começa, você não tem os teus direitos trabalhistas garantidos, você começa a exercer trabalho análogo à escravidão, você vai fazer o quê? Você vai permanecer nesse espaço ou você vai querer sair e reivindicar os seus direitos? Se você entra numa relação conjugal e, num primeiro momento, tudo é apresentado para você de uma maneira muito harmoniosa, não existe um relacionamento abusivo. E, de repente, o teu companheiro, a tua companheira, começa a exercer uma relação abusiva sobre você, começa a te agredir fisicamente. Você vai fazer o quê? Vai dizer, não, a minha vocação é o matrimônio, eu tenho que permanecer aqui apanhando e viver num relacionamento abusivo, ou eu tenho que mudar o rumo da minha história e sair daqui, né? Então, assim, a partir da experiência que eu vivi, é que eu trago esses elementos. E só quem viveu na pele, né? Eu infelizmente não consigo ter a mesma, como eu posso dizer, talvez o mesmo sorriso largo que a Bruna trazia aqui, porque para mim isso tudo é muito pesado, e quando eu trago isso, eu rememoro todas essas vivências, né? Então, assim, quando a gente entra no convento, a realidade que se apresenta para a gente é totalmente diferente daquilo que nos é apresentado no encontro vocacional. Mas como que a gente muda? Como a gente decide sair de lá no auge da juventude, sem elementos, como eu posso dizer, necessários para poder sair daquele espaço, né? Eu digo elementos críticos, porque eu estava num período de construção da minha identidade, tecendo, né, a minha perspectiva crítica de ser e estar no mundo, né, Uhum. enquanto pessoa individual, mas também como um ser coletivo, né, que construa a minha identidade a partir das relações
do núcleo, do espaço social em que eu convivo. E aí foi que entrando no convento, né? No primeiro momento, a primeira situação mais inusitada que me aconteceu, eu era aspirante, o primeiro passo ali é o aspirantado. Depois, que geralmente na época em que eu entrei, né, durava cerca de 3 a 6 meses, né? Então, para entrar no convento, você também já era orientado a se dispor das suas vaidades. Então, tive que cortar o cabelo, cortei o cabelo na máquina 1, enfim, porque era orientado, né? Se você não cortar o cabelo Raspou? antes de entrar no convento, sim, raspei o cabelo. É mesmo. Então, porque era orientado para gente, né? Não era obrigatório entrar no convento com o cabelo já cortado, mas a gente tinha ciência que se a gente não cortasse antes de entrar, elas cortariam ali dentro, né? Mas Então, elas mantêm assim depois de muito tempo lá mantém assim, dentro? né? Não É é só no vaidade, início, não, essa questão de não, é raspar. durante todo o período em que você permanece no convento, porque o cabelo é considerado, né, da mulher é considerado uma vaidade, Então, né? batom Então, nem assim, pensar. oi? Batom, então, nem Nem pensar. pensar, nada disso. Maquiagem, perfumes, até mesmo gilete, né? Raspar a perna, assim, né? Com gilete era proibido, né? Porque a madre, enfim, as irmãs apresentavam alguns elementos, dizendo, num primeiro momento apresentaram uma questão de saúde, que uma irmã teve um problema alérgico, enfim, pelo menos na época em que eu participava dos encontros vocacionais. Até lembro dessa narrativa, que alguém perguntou no encontro vocacional e disseram que não porque uma irmã desenvolveu um problema alérgico lá por utilizar a Gillette, e enfim, ele acabou, né, praticamente sendo proibido. Então, Uhum. assim, Essas obviamente questões, as irmãs Rose, podiam, né, depilar as axilas, enfim, mas assim, hum, as pernas, enfim, não podiam. E o cabelo tinha que ser cortado mesmo, porque sim, isso denominava, né, demonstrava uma questão de vaidade e que isso não podia ser alimentado, porque isso era visto como uma tentação demoníaca, né? eita. Então, essa é a verdade, né? O fundo de pano, né, para essa situação era esse o motivo. Que Então, isso aproximava vocês de um caminho mais santo, mais longe dessas tentações do mundo e do próprio exatamente. Satanás e tudo. Isso eu imagino que nesse período de preparação, nesses encontros que vocês tinham, era já mencionado. Mas você diz de uma realidade que não colocavam ali. Você falou as Irmãs da Alegria, parecia ser uma coisa, uma outra atmosfera, um outro astral, assim. Elas passaram para vocês uma imagem equivocada. E eu queria também colocar uma pergunta aqui. Não parece muito precoce esse processo, pegar adolescentes de 14 anos, 15, para prepararem para essa vida dedicada à fé, à religião? Eu não sei, eu só fiquei assim com essa impressão de que parece muito cedo, muito precoce, e de repente vocês não estão prontas, né, para decidir algo tão radical assim na vida de vocês. Isso é discutido, assim, você ficou, no final das contas, com essa sensação? Se puder só comentar um pouquinho sobre essa questão da idade ainda, eu acho Não, que é essa questão não importante. era discutida, sabe, Daniel? Assim, do ponto de vista da Igreja Católica, isso não era discutido. Hoje, obviamente, né, no contexto que eu estou, na minha vida adulta, fora do convento, e olhando para essa história, né, com olhos totalmente reflexivos e críticos, obviamente eu entendo algo que precisa ser problematizado, né? Então, assim, até mesmo porque aos 14 anos de idade você tem legislações. Hoje você tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente que te protege de diversas questões, né? Mas, assim, quando a gente fala de Igreja Católica, né, ou de instituições religiosas, a gente sabe que existem, né, alguns tensionamentos ou simplesmente essas coisas não são, essas temáticas não são abordadas, né? Então, simplesmente se naturaliza, é a liberdade da pessoa, envolve uma questão, né, religiosa em um país, né, de grande número de católicos, como nós somos aqui no Brasil, essas coisas não são problematizadas, essas questões não são problematizadas. E a gente sabe que existem várias instituições religiosas que seguem o mesmo perfil, que as pessoas podem entrar e tem gente que ainda mais novo ainda, né, com a mais tenra E idade. tem um Então, limite de porque se trata ainda, idade? parece que assim, né, próprios santos assim da igreja, né, por exemplo,
uma santa, né, que é muito conhecida, assim, né, que queria entrar no convento muito cedo, é Teresinha do Menino Jesus, né, que procura o Papa, salvo engano, o Papa Leão XIII, e vai falar, eu quero ser santo, eu quero entrar no Carmelo o quanto antes, e, né, ela tem que aguardar um pouco. Só que na conjuntura da instituição em que eu entrei, essa questão não era problematizada, né? O máximo que se falava é que se fosse menor de idade, tendo autorização dos pais, quem queria questionar, você está ali com a autorização, né, daqueles que são seus responsáveis, que são seus tutores, autorizando a tua entrada, termos jurídicos, quem que vai questionar isso, né? E um Então, limite máximo tem, tipo assim, até 25, até 30, até, ou não, pode se olha, tornar eu freira não com me qualquer recordo de idade. ter uma idade Tá. limite. No período que eu estava lá, entraram irmãs assim, acima de 50 anos, É. enfim, Hum, aham, não tinha essa questão de limite, mas tá. existia algumas questões, assim, por exemplo, né? A gente, para entrar, tinha que fazer uma série de exames, né? Eu não me recordo em nenhum momento do período em que eu fiquei de ter recebido no convento alguma irmã com deficiência, que fosse pessoa com deficiência, Hum, né? Enfim, são essas características, pelo menos no período em que eu estava, tá, Daniel? tá. Então, não sei se hoje há alguma mudança nesse sentido, tanto de limite de idade, né, de uma idade mínima, ou para ingresso numa idade máxima também, que seja estipulado ali. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!